Vamos perceber melhor as características desta doença com a ajuda de Cecília Longo, da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar por esclarecer o que é a legionela e a doença do legionário. Olá, boa noite. Primeiro que tudo, a legionela é uma doença que já existe há muitos anos. De vez em quando, e geralmente dá doença bacteriana, é uma legionela, já tem um nome grande, daqueles nomes científicos. A legionela pneumófila é o nome dela, e o problema é que ela normalmente encontra-se em ambientes aquáticos, e esses sejam eles naturais ou artificiais, por exemplo. E pode haver, em determinadas alturas, fontes de contaminação e aparecerem surtos, como foi agora o caso. Às vezes é difícil detectar qual é a fonte, mas geralmente até a própria Direção-Geral de Saúde tenta descobrir qual é a fonte dela, não é? Que efeitos, Mas que isto tem sintomas é que esta doença pode provocar? pode provocar pneumonias, portanto as pessoas começam-se a sentir cansadas, começam a ter dores no corpo, começam a ter febre e se tiverem outras doenças têm que ter bastante cuidado, devem recorrer ao médico. Isto é, se tiverem mais, e repare, este surto foi praticamente em pessoas com mais de 50 anos, pelo menos são as pessoas mais suscetíveis, a partir dos idosos, a partir dos seus 65 anos, se tiverem diabetes a suscetibilidade para a infecção é maior, se tiverem doenças respiratórias de base também, portanto sempre que há uma patologia de base, é mais fácil as pessoas poderem ser atingidas pela doença, mas o indivíduo saudável também pode, tudo depende da carga de aerossóis que teve, porque, por exemplo, duches, banhos turcos, por exemplo, costumam ser muitas vezes fontes de contaminação quando a manutenção não é bem feita, mas até os próprios hospitais podem ter, como já vimos em outras situações, podem ter nas torres descontaminação, não haver uma descontaminação como deve ser, e portanto as partículas de água virem contaminadas e poderem provocar a própria doença. E é uma Agora é doença que assim, pode, de facto, levar à morte? Pode ser letal ou estamos sim, aqui a qualquer falar em casos pneumonia. de pessoas com comorbilidades? Geralmente são as pessoas com comorbilidades que têm um desfecho fatal, porque costuma haver um tratamento, com um tratamento adequado e atempado, em qualquer pneumonia, há sempre um risco de morte, mas quanto mais atempado for o tratamento, mais fácil é a pessoa recuperar. Uhum. Portanto, isto é, casos normalmente desta doença. Agora, em casos em que há complicações, outro tipo de complicações já de doenças de base, é mais difícil, como é óbvio. E é importante aqui E esclarecer, pronto, a mortalidade pode ser mais de 14%. Diga, diga. estamos com algumas dificuldades em Diga, ouvi-la em diga. perfeitas condições. Perguntava-lhe se é importante esclarecer a forma de transmissão desta bactéria. Estamos a falar de, como já referiu, espaços aquáticos, mas é importante referir que não tem a ver com a água que se bebe, mas com a inalação dos aerossóis. Estou certa? Sim. Certíssimo, é exatamente a inalação de aerossóis, por isso é que eu falei dos banhos turcos, mas por exemplo os duches já podem transmitir a doença, não é? Só que geralmente o que acontece nestas circunstâncias, quando há surtos, os surtos são localizados e portanto não é para a população em geral ficar em pânico, é sim para chamar os técnicos para verificarem onde é que está a haver a contaminação, para essa área ser descontaminada e não haver mais gente infectada. Eu não sei se lembram que há uns anos atrás, em Vila Franca, houve uma fábrica que teve imensos problemas. Eu, por Com muitas exemplo, mortes trabalho associadas, sim. bem, e eu trabalho numa Amadora Cinta e recebi muitos doentes de lá porque não tinham capacidade para poder recebê-los. Nessa altura houve um surto muito grande. Este aparentemente está controlado, felizmente. Mas as pessoas que estão nestas regiões dos surtos, e só para terminar, devem ter alguns cuidados em concreto? Sim, claro, há sempre cuidados a ter. Quando sabemos que determinadas circunstâncias estão-se a passar na zona, o que não devemos fazer, os duches públicos que há nos ginásios, não fazer, por exemplo, o que não quer dizer que eles sejam contaminados, mas por medida de precaução, enquanto não se sabe a fonte, evitar tudo o que tem
água em aerossol, no fundo. Os duches, que não são os nossos da nossa casa, os jacuzzis, todo o tipo de coisas que pode dar a aerosolização. Muito bem. Cecília Longo, obrigada pelos seus esclarecimentos neste Fala Portugal. Boa noite.